Conformar-se ou transformar-se? Que alegria hoje, segunda mensagem da série sobre o livro de Esther. Quero te convidar a pegar o seu caderninho, acionar o seu aplicativo ou abrir a sua Bíblia em papel, né? Eu sou daqueles que ainda amo um aplicativo, uso da JFA. Se você quer um bom aplicativo de Bíblia, gratuito, JFA online, você pode baixar. Ela vai te dar, offline na verdade, você vai poder baixar, usar. Inclusive tem o Cantor Cristão, Inário para o Culto Cristão. Tem muita coisa boa lá, vários devocionais. É uma história linda, um aplicativo que vale a pena. Ou você deve usar o YouVersion, tem várias versões, bons aplicativos, mas você pode baixar o JFA online. Mas eu ainda sou daquela turma que gosta de Bíblia de papel. Então a cada 2 anos eu troco a Bíblia, porque não dá mais. Fica tão riscada que eu tenho que trocar. Esse ano eu estou terminando, vai ter que... Mais uma vez eu vou mudar de versão. E Rafael estava me compartilhando que ele está lendo agora na versão cronológica. É uma boa versão da Bíblia. Você que deseja ler a Bíblia toda, é uma boa versão, porque você não vai ler os livros na ordem que comumente nós temos nas nossas Bíblias. Você vai ler na ordem cronológica do texto. Livro de Esther, ok? Capítulo 2. Você que está em casa, que coisa boa te receber conosco, vários irmãos em viagem, vários irmãos enfrentando aí esse tempo de gripes, né? Muita gente conosco agora também. Eu quero te convidar, manda o link para alguém agora, para que também esteja conosco meditando a palavra de Deus. Nós queremos, antes de entrarmos na mensagem, agradecer os meninos lá da Cristolândia, estão conosco, CFC1, aquela turma linda, está lá com Dadieira agora, cultuando ao Senhor. Ontem nós estávamos juntos lá em Águas Lindas. Pensa, irmãos, numa festa preciosa. Nossa turma do louvor estava lá, o pastor estava pregando, e a gente foi celebrar com a segunda igreja batista lá em Águas Lindas. E os meninos da Cristolândia estavam, e hoje eles estão aqui conosco. Mais uma vez, tanto o CFC1 quanto o CFC2 cultuando ao Senhor. Irmãos, se juntar o CFC1 e o CFC2 agora à noite, estão cultuando, eu creio que são quase 100 homens, não é, irmão Josimar, os dois juntos? Então, além de todos nós que estamos aqui, tem mais uns 100 conosco, cultuando a Jesus nas unidades da Cristolândia. Esther capítulo 2, só quero te fazer uma pequena revisão da semana passada. A Pérsia quer nos engolir, e nós falamos sobre o desafio que a Pérsia de alguma maneira, ou seja, os valores deste mundo, Henrique, eles querem de alguma maneira nos afastar do Senhor, nos afastar dos valores que nós recebemos do nosso Deus, e nós aprendemos 4 coisas preciosas com a Pérsia. Quais foram elas? A primeira, que a Pérsia tinha um mundo de ostentação, e nós vivemos num mundo assim, um mundo que ostenta, e nós até brincamos com uma questão lá do Instagram, né? A gente vai no primeiro dia na academia e faz o quê? Tira uma foto, porque de alguma forma a gente está sendo envolvidos por esse sistema de ostentar, de aparecer, de fazer algo assim. Depois nós vimos que na Pérsia não tinha limites. Depois daquela festa de Assuero de 187 dias, quando ele menciona, na verdade foram 180 mais 7, e no 187º dia, quando ele chama Vasti, mas ele tinha dito que na sua festa ninguém podia ter limites. Os convidados não poderiam ter limites. Semelhante ao tempo em que nós vivemos, quando não há limites. E aí nós vimos que, consequência de tudo isso, um abismo chama outro abismo. E aí nós vimos que a vida de Assuero ou Xerxes, ela de fato começou a entrar numa rota de abismos. E num mundo onde os relacionamentos eram extremamente frágeis. Ou seja, ele literalmente acaba com o seu casamento, com a sua rainha, e ele termina com tudo de uma maneira trágica. E a gente viu que naqueles dias na Pérsia era um mundo de relacionamentos rasos. E a gente aplicou tudo aquilo para nós. Enxergando o quê? Que a gente vive num mundo onde os relacionamentos são frágeis. Até essa semana eu estava compartilhando com o Henrique, tem um sociólogo, Zygmunt Bauman. Vale a pena ler Bauman. Quem já leu Bauman, eu li Bauman lá atrás para fazer conclusão de mestrado, e valeu muito, muito, muito a pena, porque dá uma visão para a gente de mundo, desse tempo líquido, onde as relações são líquidas, o amor é líquido, essa sociedade é líquida, e a gente olha tudo isso, e quando você enxerga o tempo de Esther, a gente vê a mesma coisa.
E aí a gente nota que de fato isso não é somente agora. Por quê? Porque o homem é o mesmo e o problema do coração humano é o mesmo. É o afastamento de Deus. É o homem que quer ser Deus e ele tem esse problema. Hoje a gente entra no capítulo 2. E aí eu queria que nós estivéssemos juntos no capítulo 2. E vamos partir desta seguinte pergunta: conformar-se ou transformar-se? Boa pergunta esta, Fábio. Quando a gente para enxergar a nossa vida como ser humano, à luz do capítulo 2 de Esther, das inúmeras perguntas que nós podemos fazer a este capítulo, talvez esta seja a principal. E essa para nós, neste tempo, é uma pergunta que todos os dias nós precisamos fazer a nós mesmos: conformar-se com o sistema em que nós estamos vivendo, melhor dizendo, sendo imersos, ou de fato buscar a sua transformação, encarar, lutar pela transformação. Todos os dias, meus irmãos, nós somos confrontados no nosso dia a dia com situações em que ou nós nos conformamos, ou nós as enfrentamos em busca de transformar, seja qual for a realidade. Esse é um dilema diário, seja na rua, seja na escola, seja na família, seja na criação dos filhos. Quantas vezes nós conformamos em nossas vidas com determinadas atitudes, pensamentos, e não buscamos transformação. E uma coisa que nos chama a atenção é que esta pressão do mundo sobre nós, quando eu digo do mundo, do sistema, de valores que não pertencem ao Senhor, todos os dias parece que ela está em uma carga maior sobre a nossa vida. Sem dúvida alguma, a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas João, parece que a cada dia, Everson, o mundo quer nos engolir, quer engolir a igreja, quer engolir nossos filhos. E agora, até coisas mais simples do dia a dia, você tem valores deturpados, você tem princípios quebrados. E às vezes até nos desenhos bíblicos, aliás, nos desenhos que os nossos filhos assistem, os não bíblicos, você tem valores sendo literalmente quebrados todo o tempo. Exemplo muito simples, são os Simpsons. Olha o modelo de homem, de pai, que os Simpsons nos apresenta. O Homer. Quem é o Homer? Um homem que não tem autoridade sobre a sua casa. Simples. Uma mensagem que é bem subliminar, de um homem que perdeu o seu papel sobre o seu lar. E aí, se a gente uma hora pode fazer umas análises sobre os desenhos, e nós vamos ver que uma grande maioria deles. E aí, o meu e o seu filho é imerso por isso a semana toda. Nós, de alguma forma, somos pressionados por esses valores a semana inteira. E aí, tem um grande problema ainda maior na nossa geração: a palavra aceitação. Como nós somos uma geração de adolescência tardia, e problemas com aceitação normalmente se dá na adolescência. Nós temos homens e mulheres já de idade adulta, mas que ainda lidam e lutam diariamente com o processo da aceitação. E para tentar serem aceitos pelos grupos que praticam e que convivem, de alguma maneira abrem mão dos seus princípios e se conformam com algumas coisas que estão ao seu redor, não porque acreditam, não porque valorizam, mas simplesmente para ser o quê? Aceito. Que desafio. Se você tem filho assim da idade do meu, e você está tentando convencer ele, e aqui eu vou dar um exemplo muito simples, mas é uma realidade. Você está tentando ele torcer para o seu time, e principalmente se o seu time é muito ruim, igual o meu e do Marco, mas que está melhorando,
Nós vamos mudar essa história, né, Mar? Em nome de Jesus, isso aí vai mudar. O Atlético vai mudar isso aí, né? Eu estava tentando convencer o João Rafael a ser atleticano. E eu estou tentando faz tempo. A Ana eu já perdi o jogo, Samara já ganhou. Figurou corintiana. E aí, eu estou indo firme com o João. Só que na sala do João, não tem nenhum atleticano. Aliás, tirando eu e o Marco, acho que o Pedro Júnior não tem mais ninguém também, são poucos. Menor do que nós, só o América. Mas o que ocorre? A pressão do grupo. Aí na sala é cheio de São Paulino, na sala é cheio de corintiano. Eu nem vou dizer aquele nome, tá bom? Irmão Vladimir já está sorrindo, nem vou dizer aquele nome, porque aqui na igreja está cheio. Aquela, e eu vejo a coação de alguns aqui com o meu filho, e a coisa é séria. A pressão do grupo, de uma maneira muito simples, eu estou contando algo simples, fez com que o João o quê? Pai, Atlético não. Olha, tu fica rindo, né, Henrique? Tu fica rindo, né, Henrique? É assim. Bahia não está lá essas coisas não, varão. Esse é um exemplo que mostra o quê? Que nós estamos falando apenas algo que para nós os brasileiros e para os nossos filhos tem um valor. Mas agora imagine o seu filho no campo da universidade. Imagine a luta pela aceitação de muitos dos nossos na adolescência, quando chega num determinado momento em que valores que não são os nossos, por exemplo, gênero, sexualidade, quantas coisas esse tempo envolve, e a pressão do grupo, de alguma maneira querem fazer com que os nossos, e eu tenho dito isso aqui na igreja, o nosso grande desafio não é mais na universidade, o nosso grande desafio como cristãos hoje é o término do ensino básico e principalmente o ensino médio. E nós precisamos fortalecer os nossos filhos nesse tempo, principalmente acerca de valores, e esse grande desafio, e é difícil para a nossa geração lidar com uma verdade absoluta, que é essa, Jackson, que está na sua mão, a palavra de Deus. E aí de repente todos os dias ele está ouvindo, existem muitas verdades, essa é a sua verdade, cada um agora tem a sua verdade. No mundo pós-moderno, não pode mais se dizer em um valor absoluto. Tudo isso, Márcia, nos leva a uma pergunta: eu irei me conformar com tudo isso? Ou eu irei lutar para transformar o contexto onde eu estou? O capítulo 2 de Esther, e antes só menciono Romanos 12:2, quando Paulo vai nos dizer o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse texto, porque esse texto, ele me ensina todos os dias, sabe o que, Bruno? Que transformação, que libertação é mudança de mente, não é apenas uma experiência de arrupios, não, é mudança de mente, é quando as mentiras de Satanás são trocadas pela verdade de Deus, a renovação da sua mente. A palavra de Deus renova a nossa mente, e aí a gente entende as verdades de Deus. Esse era o conceito do Novo Testamento. Paulo está dizendo, não se amolde, mas a aceitação de alguma forma, meus irmãos, vem ao nosso coração, Derlei. E a grande questão é, pastor, é fácil se eu falar, mas como não tomar forma se eu não serei aceito? Como não tomar forma se a turma lá da faculdade vai me jogar de escanteio? Como não tomar forma se eu estou sendo pressionado pelos colegas de trabalho todo o tempo? É sobre isso que o capítulo 2 de Esther vai nos ensinar. E se você já abriu, eu quero convidar você aí a partir do verso 1, que a gente vai mergulhar aí hoje de uma maneira muito especial. Muito especial. Eu só queria te chamar para uma freada de arrumação antes da gente entrar no texto. Por quê? Porque normalmente
Nós enxergamos o livro de Esther, e quem é mais antigo de igreja, mais cascudo de igreja, que está na igreja há muito tempo, nós que viemos lá desde a época do flanelógrafo. Algum irmão aqui conhece flanelógrafo? Ô glória, não estou sozinho não. Nem vou perguntar quem deu aula em flanelógrafo, para não. Mas flanelógrafo era um quadro com uma flanela, e aí a minha querida e gloriosa irmã Lúcia trazia as figuras cortadas e começavam a ensinar. E aí eu me lembro como nunca, aquela figura de Esther cortada, tão bem cortada, mas a qual eu aprendi que Esther era uma pessoa extremamente justa, correta, e todas as vezes, e de fato é, mas todas as vezes que a gente olha para Esther, nós olhamos a história apenas a partir deste ponto, de uma Esther rainha, de um Mardoqueu que de alguma forma está ali lutando pelo seu povo. Agora uma coisa interessante, até Max Lucado faz uma comparação, ele diz assim: para muitos de nós, Esther é como Daniel, alguém que não se curvou, alguém que não se dobrou. Ela seria a versão feminina de Daniel, alguém que jamais errou, que jamais cometeu um erro, e Deus salvou por meio dela a nação de Israel. Pode imaginar isso? É o que nós imaginamos todo o tempo sobre Esther. Todas as vezes que a gente pensa em Esther, a gente só vê a libertação do povo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu não quero frustrar a sua compreensão de Esther. A minha foi frustrada um pouco a partir disso, mas me ensinou demais. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa hoje: Esther e Mardoqueu, por um determinado momento, ao contrário de transformar onde eles estavam, eles literalmente aceitaram se conformar com a cultura que eles estavam envolvidos. E é difícil a gente enxergar o texto assim, mas eu queria convidar você a olhar e ver o óculos desse jeito. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, quando criança, a gente olha para Moisés, a gente olha para Davi, a gente olha para José, a gente olha para Pedro, e a gente olha para eles, a gente que foi criado ouvindo as histórias bíblicas, e a gente vê só o lado positivo. Só que Moisés foi um assassino. José era alguém que fazia questão de esnobar dos seus irmãos muitas vezes. E Pedro prega no Pentecostes de maneira extraordinária, mas 50 dias antes, Pedro tinha feito o quê? Negado Jesus. Sabe o que eu preciso te dizer com isso? Que todos os personagens bíblicos é gente como eu e você, é gente que falha, é gente que erra, porque às vezes na nossa vida aqui, tem hora que a gente se acha a pior pessoa do mundo, e a gente olha para as escrituras e a gente diz assim: será se eu vou chegar a esse nível? Elias passou por momentos de depressão profunda, só que às vezes a gente não consegue enxergar os personagens bíblicos como nós. Todos os personagens apresentados na palavra de Deus são seres humanos, gente como nós, gente que passou por maus bocados, e é importante a gente compreender isso. E é por isso que hoje, quando eu falei de flanelógrafo, eu quero pedir os meninos, e acho que agora já está funcionando, eu fiz questão de achar o Açoeiro dessa vez. Já que a gente está sendo desafiado a contar a história, Açoeiro tinha feito aquela festa de 180 dias, tudo tinha acontecido, e nós sabemos, e nós vimos isso na semana passada, e fruto de tudo isso ele ficou sem uma rainha. Mas olha que algo acontece, né? Quando ele manda buscar Vasti, Vasti então não vem. Vasti disse: olha, não vou. Todo mundo olhando para Vasti. Vasti não veio não. Vasti estava revoltado. Vou nada. É ruim, hein? Vou me submeter a isso. E aí a gente soube o final da história. Interessante como terminou o capítulo 1. O homem estava nervoso. Como é que pode, diante dos meus amigos, você fazer isso comigo? E aí vem aquele edito real: Vasti não pode mais estar na presença do rei. Aí agora a gente entra no capítulo 2. Você viu qual é a expressão que começa o capítulo 2? Você viu, aí os conselheiros, né? Mas a gente vai começar aqui a expressão que começa o capítulo 2. O que está escrito aí? Depois disso. É assim que está na sua versão?
Depois disso, olha como é que começa o capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de quem? Olá. Depois da raiva de Assuero ter passado, ele se lembrou de quem? De Vasti. E o que o texto diz? O texto segue. E o texto diz assim no capítulo 1: e do que havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Às vezes nós não temos a consciência, irmãos, sobre a temporalidade do texto. Depois disso, às vezes para nós, foi assim, ontem à noite, hoje de manhã a gente já diz o quê? Depois disto. Passada a ira de Assuero, é interessante que no capítulo 2, verso 16, essa expressão, depois disso, vai dizer lá na frente, quando Esther é apresentada ao rei, ela foi apresentada a ele no seu 7º ano de reinado. Agora olha que interessante, Esther chega na vida de Xerxes ou de Assuero, que é a mesma pessoa, no 7º ano de reinado. Só que tem uma coisa, no capítulo 1, versículo 3, diz o quê? Olha o tanto que é importante a gente ler a Bíblia prestando atenção e devagar. No 3º ano do seu reinado. A festa aconteceu no 3º ano. Vasti foi mandado embora no 3º ano. Quando agora Esther chega na vida dele? No 7º ano. Quantos anos tinham se passado? 4. Conseguiu entender agora o depois disso? 4 anos tinham se passado, e depois desses 4 anos, e o que acontece? Na história, esse é o tempo em que o Império Persa tenta tomar a Grécia, e ele não é bem sucedido, e ele volta para casa, e quando ele volta para casa, eu fico imaginando essa cena, o camarada está voltando para o palácio, quantas vezes ele não foi à guerra, em momentos que ele ganhou, perdeu e ele voltava, e quando ele voltava, quando a gente volta para casa, não há nada melhor saber que nós temos com quem encontrar, e agora ele está voltando para casa, e ele não tem com quem encontrar, é por isso que ele volta, e sente saudade de quem? De Vasti. 4 anos depois. E aqui eu quero só te fazer um parêntese que é fantástico. Que pena que muitos de nós só aprendemos a dar valor depois que perdemos. Que Deus não nos permita perder para dar valor. Que a gente olhe esse texto de maneira simples e a gente aprenda com ele. 4 anos depois ele volta. Nesse intervalo, não que ele estivesse fora, mas 4 anos se passa, Rafa, e agora no 7º ano do reinado ele está voltando de uma tentativa mal sucedida, e quando ele volta, ele sente falta de quem? De Vasti. Ele sente falta de Vasti. E é interessante que ele recorda do que ele tinha feito, ele abre então o que agora? Um concurso para a escolha da nova rainha. O decreto que o rei faz, não foi um decreto qualquer, mandou o rei fazer o decreto. E o rei então manda fazer o decreto, e o decreto agora é aberto, que procurem, olha o versículo de número 2. E às vezes, irmãos, a gente lê isso aqui, lá na escola bíblica dominical, quando criança, passa sobre isso aqui sem notar. Mas olha o decreto, que se procurem moças virgens de boa aparência, para quem? Para o rei. O decreto do rei exigia que fossem trazidos as mais belas jovens, as moças de todo o império, a fim de que dentre elas, Assuero escolhesse uma. Na teologia tem muita coisa, e a gente tem que tomar cuidado. De 400 a 1400 tem vários números acerca de quantas vieram. Mas ainda que fosse apenas uma, o texto vai nos dizer que ele manda trazer. E aqui eu queria que você prestasse atenção em algo que muitas vezes nós enxergamos apenas como algo histórico, algo que está lá no flanelógrafo.
Mas essas meninas que viriam, elas não viriam ali para amar ao rei, elas viriam para ser entregues como entretenimento do rei. Elas não estariam vindo ali simplesmente para dizer, vai ser a sua amada esposa. Não, ele iria aproveitar de cada uma delas, literalmente experimentar o produto. Agora imagina, meninas inexperientes, meninas criadas com os seus pais, que da noite para o dia, talvez os seus progenitores poderiam achar naquela grande oportunidade da sua filha ser a rainha, submeter a sua filha nessa situação, e foram obrigadas, muitas pelos seus próprios pais. Eu fico imaginando a deixarem os seus sonhos, as suas inspirações, para atender quem? O capricho de um rei inseguro. Ah, é cultura, pastor. Irmãos, eu tenho tido o privilégio de poder ouvir gente de outras culturas. E quando você conversa com um pai e uma mãe, indiferente de uma cultura, nenhum pai e uma mãe pensa desse jeito. Pai e mãe de verdade. Em alguns mundos por aí, onde até hoje se pegam crianças em pequena idade para se fazer algo quase semelhante, quando você começa a conversar com pai e mães, se eles pudessem não fazer, eles não fariam. Mas aqui foi um concurso, aqui foi uma escolha, você poderia ou não levar. Isso significa que essas meninas teriam que passar o resto das suas vidas como concubinas no palácio real. Elas jamais poderiam voltar para suas famílias, jamais poderiam sequer comparecer à presença do rei, se não fosse chamada por ele. Você tem a dimensão do que é isso? E mais, todos os filhos que elas tivessem, não seriam considerados herdeiros. Eles não eram filhos da rainha, eles eram apenas filhos das concubinas. Às vezes a gente lê isso aqui e diz assim, tudo bem, é história. Elas jamais poderiam se relacionar com outros homens. Irmãos, literalmente isso é repugnante. Foi dentro desse caldeirão cultural, foi dentro desse caldeirão chamado Pérsia, que um judeu chamado Mardoqueu e a sua prima Radassa foram e estavam. É aqui que estão os dois. Aí o verso 5 em diante diz assim, ora, na cidade de Suzã, e aqui tem um ponto interessante, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Olha a sua referência, ele vem da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, era alguém de origem. Ele foi levado para Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros no tempo de Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu, diz o texto, tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era o quê? Atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado quando filha, quando o pai e a mãe dela tinha acontecido o quê? Morrido. Esther era marcada por uma vida de perdas. Perdeu a sua casa, perdeu a sua terra, perdeu a sua referência, perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, e agora ela é criada por quem? Por um primo. E às vezes quando a gente lê esse texto aqui, a gente não tem noção, mas tem uma coisa que chama a atenção. Eles moravam aonde? Suzã. Suzã era a residência de inverno, ou o principal lugar onde eram tratadas as questões políticas do império. Era a Brasília da época. Era ali que as coisas aconteciam. Era em Suzã. Era em Suzã onde estava a força política. Era em Suzã onde acontecia aqueles que gostavam de bajular o rei. Ali era o centro de toda a política, toda a administração da Pérsia. E interessante, judeu que é judeu não queria morar em Suzã, porque ele não queria se contaminar com a cultura, ele queria estar distante.
Ali era o centro, e para um judeu exilado, se tem um lugar que ele não queria estar, era estar em Suzã. Mas interessante, quem morava ali? Mardoqueu. Mardoqueu não só morava, mas ele chegou a trabalhar no palácio. Ele vivia no centro do poder, ele estava junto com a turma, ele estava se relacionando com pessoas que tinham outros costumes, e até mesmo o seu nome já tinha sido adaptado. Sabe por quê? O nome dele é uma adaptação de Marduk. O que é Marduk? Era uma divindade masculina da Pérsia. O nome dele já tinha sido ajustado para onde ele estava. Será se o homem estava transformando ou estava sendo transformado? Será se o homem estava transformando aonde ele estava, ou ele estava conformando com as circunstâncias? Como é que ele estava? E enquanto isso está aí quem? Xerxes esperando quem? As meninas que viriam vê-lo. E lá estava Xerxes aguardando. Quem seria aquela? Mas no meio de tudo isso, nós temos Mardoqueu sendo engolidos. E ele, não somente ele, mas também a sua família. E aí nós vamos, na próxima semana, falar um pouquinho sobre isso. O que Mardoqueu então estava sendo? Ele estava passando por uma adaptação. Uma adaptação cultural, abrindo a mão dos seus valores, e ao contrário de transformar onde ele estava se conformando. Agora, não era só ele não. Qual era o nome hebraico de Esther? Hadassa. Hadassa, a tradução desse nome é murta, tem relação com idoneidade, aquilo que de fato era o caráter de Esther. Só que Esther já era também uma adaptação de um nome persa, da deusa persa Estar, relacionado com estrela. Então Hadassa agora já recebeu também o nome da sua cultura. De alguma forma Mardoqueu e de alguma forma Esther estavam se conformando no contexto onde eles estavam. E eu vou mais, para defender a tese que eu estou defendendo nessa noite. Como um judeu que estava cumprindo o papel de pai estaria disposto a pegar a sua filha e submeter a ela a um casamento misto? Só aqui nós já vimos que eles estavam totalmente distantes. Como alguém que conhecia que deveria adorar somente a um único Deus, agora estava num meio em que o politeísmo era comum. Porque uma coisa que a Pérsia fazia era o seguinte: todos os povos que ela dominava, por ser politeísta, ela dizia assim: pode vir para cá, não tem problema não, eu te dominei, você pode continuar adorando o seu Deus. Isso na cabeça de um judeu é impossível, porque desde pequeno ele está ouvindo o que? Deuteronômio capítulo 6, ele está dizendo, ouvindo o que? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, a único Senhor te adorarás, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. O menino está andando pelo caminho, ele está ouvindo isso, aonde ele passava ele ouvia isso, ele via isso escrito. Então imagine agora, um povo que cresceu ouvindo que tinha apenas um único Deus, está num contexto onde os próprios nomes são nomes de deuses. E aí, para fechar a tampa, irmãos, a Bíblia é linda demais. Lembra do Salmo 137? O Salmo 137, ele conta da experiência dos judeus que tinham sido levados cativos. E aí o Salmo 137, olha o que ele está dizendo, Márcia: junto aos rios da Babilônia, quando eles foram levados cativos, eles sentavam e choravam. Os judeus choravam, foi o tempo em que eles penduraram as harpas. Diz o texto que lá eles lembravam de Sião, e sobre os salgueiros que há no meio dela, eles penduraram as harpas, ou seja, eles não tinham mais alegria, porque eles estavam longe da presença do seu Deus, pois aqueles que nos levaram cativos, até quem os levou cativo, por serem politeístas, não tinham problema com isso, diziam o seguinte: nos cantem uma canção. Aí o salmista diz assim: os que nos destruíram pediam que nós cantássemos, que nós os alegrássemos. Cante as canções de Sião. Olha o versículo 4: como cantaremos uma canção do Senhor em terra
estranha. Mardoqueu e Esther não estavam mais em terra estranha. Eles tinham perdido essa sensibilidade por um tempo. Por algum momento eles foram tão imersos que eles optaram pelo disfarce. Isso é tão sério, porque imagina, por que se arriscar diante do rei? Quem fará eu dizer a verdade? É possível adorar a Deus e adorar também um Deus persa. É possível mudar o nome, trabalhar no palácio. Eu posso mudar meu nome, eu posso trabalhar no palácio, eu posso de fato adorar o Deus Todo-Poderoso, mas eu também posso adorar um Deus persa. Isso estava sendo algo normal. É possível mudar o meu nome, e mais, é possível passar uma noite com o rei. Ao contrário de transformar, nós vamos tomando forma. Nós vamos tomando forma de mundo. Por um tempo, Mardoqueu e Esther viveram com identidades secretas. É tanto que ele não se apresenta e ele fala para Esther, lá no concurso, que ela não deveria se apresentar como o quê? Judia. Mente, Esther. Mente, Esther. Não fala da sua origem, não. Você não é radaça, não. Você é estar. Viu, irmãos? Como é que os valores desse mundo é sutil? Irmãos, eu vou ter que parar por aqui hoje. Mas eu queria aplicar isso aqui para o nosso coração e para a nossa realidade. Sabe por quê? Nós sabemos que o restante da história, o que vai acontecer? E eu vou agora aplicar 3 lições para nós, para a gente fechar hoje. O restante da história nós vamos ver que Deus mudou. Deus é misericordioso. Esther então é escolhida rainha. Deus na sua misericórdia muda a história. Mas a gente não pode esconder essa jornada terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma lição tão importante para nós. Deus tem poder de mudar a história, mas nós não devemos tentar em fazer coisas erradas achando que lá na frente Deus vai consertar. Isso aqui é uma das coisas fantásticas que a gente aprende. Por mais que Deus mudou a história de Esther, isso não garante que se eu fazer tudo errado, lá na frente Deus vai mudar a minha história. Nosso Deus tem compromisso com a obediência. Ele é misericordioso. E aqui nós vimos a graça e a misericórdia dele conduzindo toda a história, porque ele é soberano. Como eu disse no primeiro dia, ainda que o nome dele não apareça, o livro inteiro é permeado pela sua mão, pela sua condução, porque ele é soberano. Agora, quais as 3 lições que eu posso tirar para hoje, para segunda-feira, para amanhã? Quando eu sair daqui, o que eu vou levar, João, com essa história? Primeira lição importante: não esconda a sua identidade como filho de Deus, mesmo que em terra estranha. Vou repetir isso. Não esconda a sua identidade como filho de Deus, mesmo em terra estranha. Vou fazer uma coisa que nós batistas detestamos. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala aí para ele. Não esconda a sua identidade. Não esconda a sua identidade como filho de Deus. Talvez aqui, irmãos, seja um dos nossos maiores desafios. Todos nós seremos confrontados em assumirmos ou não a nossa identidade como filho de Deus. Nós teremos a oportunidade de conformar-se com o mundo ou transformar o mundo que nós estamos. E aqui tem relação com identidade. Ou eu assumo a minha identidade como de fato um filho de Deus, vivo como um filho de Deus, ando como um filho de Deus, caminho como um filho de Deus, ou senão eu irei ser conformado, vou tomar a forma de mundo. Por um tempo, Mardoqueu e Esther deixaram a sua identidade. E isso aqui para mim é tão forte. E Deus me deu uma cacetada nisso aqui, mais uma das muitas que eu estou levando. Será se Esther deixou a sua identidade foi por um acaso? Quem era o seu pai? Mardoqueu. Quando nós, os pais,
abrimos mão da nossa identidade como filho de Deus, automaticamente nós estamos ensinando para os nossos filhos que isso não tem nenhum valor. Uau, que responsabilidade temos nós. E aí a gente está notando aqui, nós nunca podemos esquecer, irmãos, quem nós somos. Nós nunca podemos esquecer que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos esquecer que devemos assumir isso onde quer que estejamos. Eu e você somos cidadãos dos céus. Satanás não governa a nossa vida. Nós somos governados por Cristo Jesus. A nossa identidade em Cristo está no Senhor e não nos valores desse tempo, custe o que custar. Nós vivemos uma geração onde todo dia vai ter uma proposta para você fazer o que não presta. Tem para mim fazer o que não presta. Todo dia vai ter uma proposta para a gente ser aceito pelo grupo. Todo dia vai ter uma proposta para que a gente fique bem na escola, fique bem com o colega, fique bem no trabalho, fique bem com o chefe. E é nessas horas que nós não podemos esconder quem nós somos. E aí eu pergunto, você sabe quem você é? Ou você está com crise de identidade acerca de ser filho de Deus, lavado e remido no sangue precioso de Jesus? Às vezes nós temos crise de identidade, nós queremos agradar a Deus e nós queremos agradar o mundo, nós queremos agradar o colega, nós não queremos ficar mal com ninguém. Em terra estranha, eu preciso dizer quem eu sou. Em terra estranha, eu não posso esconder a minha identidade. Sabe por quê? É a segunda lição. Quando eu estou em terra estranha, facilmente eu posso perder a minha identidade. Vou explicar isso. Você está firme aqui? Vou ilustrar isso de uma maneira simples demais. Mas você vai ver o que é real. Está bem aqui com a sua família, está agarrado com Jesus, está vindo na igreja, vem na escola bíblica discipuladora, vai no pequeno grupo. Aí um dia alguém chega assim: rapaz, tem uma proposta boa para você, nós vamos abrir uma outra franquia da empresa, lá na cidade tal. E eu queria desafiar você a ir para lá para ser chefe. E aí você vem orando e falando assim: Deus, me dá uma oportunidade, Deus me permita crescer. Aí aquilo vem, você fala assim: agora chegou. Aí você vai para aquela cidade, você não conhece ninguém lá. Quando você chega lá, o contrário de você ir para uma igreja, o contrário de você buscar os irmãos, o contrário de você encostar no povo de Deus e andar com o povo de Deus, você começa a arrumar novas amizades. Você está em terra estranha e começa a andar com outras pessoas. Daqui a pouquinho aquela vontade que você tinha de voltar para sua casa, ela vai esfriando. Daqui a pouquinho você começa a ver um monte de problema na sua família. Daqui a pouquinho você começa a ver um monte de coisa na sua casa que você nunca viu, mas é que o diabo está colocando na sua mente e no seu coração para te dizer que o seu lugar agora é sozinho. Você toca a vida melhor sozinho do que quem teve com você a vida inteira. Esse é o fenômeno da terra estranha. Incrível isso. É por isso que quando um crente muda, a primeira coisa que ele tem que fazer, irmão, procura uma igreja. Não precisa ser nem da mesma placa não, mas que pregue a palavra de Deus. Vá lá ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Senão você vai ficando fraco. É como o jovem foi para a universidade, chegou lá na universidade, em vez dele arrumar um grupo de amigos cristãos, ir para o encontro da oração, ele fica com medo de assumir a sua identidade. Aí ali na terra estranha, lá no ensino médio, na terra estranha, lá no campus, lá no Darcy Ribeiro, em vez de assumir a identidade, olha que desafio a gente tem, seja onde for, na católica, no Darcy Ribeiro, no CEUB, aonde Deus te colocou, Deus vai te levar lá, mas lá por um momento vai ser a sua terra estranha. E quando você chegar na terra estranha, se você não se posicionar e você não andar com gente de Deus, a terra estranha nos engole. Isso aqui é claro. Em terra estranha nós nos tornamos vulneráveis. Mardoqueu e Esté, eles foram sufocados por aquela terra estranha. Muitos que estavam ali, eles ficaram vendo o prazer desse tempo. Ao contrário, eles estavam distantes agora do seu povo, dos seus costumes.
E às vezes nós nos achamos fortes demais e a gente vai passear no palácio. O palácio tem encantos. Aí eu vou te contar agora a rotina. Sabe qual é a rotina da terra estranha? Que a gente começa a se afastar do Senhor lentamente. Primeira coisa, você já não tem mais alegria de ler a palavra e orar. Isso não é só em terra estranha, não, eu vou te mostrar já já. Você deixa de ler a Bíblia e você deixa de orar. Depois você já não começa a vir ao templo. Você não vem mais à igreja, você acha que não precisa vir. Agora dá até para assistir. A gente fica de casa, a gente assiste de casa. Eu queria que a gente fizesse assim também com o restaurante e a comida que a gente gosta. Passa só na televisão. Ó, aquele espetinho assim, ó, rodando. Cadê a turma do espetinho dos homens aí, ó? Aquele espetinho que a gente faz lá no encontro dos homens. Próximo encontro a gente vai fazer o seguinte: nós vamos levar só a gravação. Fechado? A gente está tratando a casa de Deus assim, porque a gente acha que só a gravação é suficiente. Aí a gente fica de longe, ó, terra estranha, e aí a gente vai sendo engolido, a gente deixa de ir no pequeno grupo, a gente começa a se afastar dos irmãos, a gente começa a montar um outro grupo de relacionamento. Sabe por quê? Porque no fundo a gente não quer mais prestar contas para as pessoas. Queremos ter uma vida que a gente diz que é mais livre, e que no fundo de liberdade ela não tem nada. Ela é um aprisionamento, porque o pecado vai nos aprisionando, e a gente vai se afastando, passamos a agir longe dos irmãos de uma maneira, e aí a gente de vez em quando encontra um crente, até o nosso discurso muda, que a gente aprendeu a falar o evangeliquez. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Como é que você está? Aí acontece alguma coisa, aí você solta aquela desgraça. Opa! Está tudo misturado no coração. Sabe por quê? Está lá no mundo, foi se afastando, e aí foi engolido numa terra estranha. E aí quando os dias passam, o que acontece? A nossa identidade está comprometida. Lembra do filho pródigo? Distante de casa. Qual foi o resultado? Aonde aquele menino foi parar? Ele perdeu a sua identidade. De filho, estava lá no chiqueiro. De fazendeiro, foi se tornar alguém que limpava porcos. Não que haja nada indigno em limpar uma pocilga, mas olha a que ponto ele chegou. Agora é interessante, quando a gente pensa na perspectiva do filho pródigo, não é engolido somente quem está em terra distante, não. Sabe por quê? O mais perigoso não é o que está só em terra distante, é o que é engolido dentro de casa, porque o irmão mais velho dele estava dentro de casa e estava tendo ações piores ou tanto quanto quem estava em terra distante. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, o que ocorre conosco? Nós perdemos a nossa identidade quando nós estamos distantes, ou nós perdemos a nossa identidade e podemos perdê-la mesmo estando aqui domingo a domingo, só que o coração não arde mais. A paixão por Deus não é mais a mesma. Eu venho para cá, mas aqui se tornou um fardo, o fardo da religiosidade. Eu não venho porque eu tenho medo de perder uma bênção. Eu não venho porque o que me faz vir aqui não é o prazer da adoração. O que me faz vir aqui é o medo de ser castigado. Se o que te faz vir aqui é o medo de ser castigado, você precisa avaliar urgentemente a sua relação com Deus. Nós não servimos a Deus por medo, nós estamos aqui porque nós queremos adorá-lo, porque Ele é santo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Perdemos a nossa identidade, terra distante. Primeira delas, lição: não esconda a sua identidade. Segundo, em terra distante ou mesmo dentro de casa nós podemos perder a nossa identidade. E eu termino aqui. Se o livro de Esther terminasse nesse capítulo 2, pastor Jonas, ele seria uma frustração. Imagine, porque se a gente parasse aqui e não conhecesse a história da rainha, se a gente não conhecesse a história de Mardoqueu, se a gente não conhecesse o que vem no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, o livro de Esther seria uma frustração gigantesca para nós. E aqui está a última lição que eu quero levar para casa hoje, irmão Jetro. Sabe qual é? Que por mais
que em algum momento da nossa vida, nós estejamos em terra estranha, e a gente se perca pelo caminho, ou mesmo dentro de casa, que a gente perca a nossa identidade. Deus é um Deus de uma nova oportunidade sempre, porque o que nós vamos ver é um Deus que restaura Mardoqueu, que é um Deus que bota Esther numa outra perspectiva de vida, que é um Deus que faz florescer no coração dos dois a lei perfeita que eles ouviram desde a infância. Então, daqui para frente, nós vamos ver uma outra postura de Mardoqueu, nós vamos ver uma outra postura de Esther. Por mais que estejamos em terra estranha, por mais que sejamos engolidos da nossa identidade, mais cedo ou mais tarde, o nosso Deus faz aquele coração florescer e ter saudade da presença de Deus. Irmãos, sabe a pior coisa que o pecado faz com a gente? Entristecer o Espírito Santo. Quando a gente peca, tudo é terrível, mas a pior coisa é aquele sentimento de tristeza que a gente causou em Deus. É aquele sentimento que a gente está entristecendo a Deus. Aí enquanto a gente não abre a garganta e diz: Deus, eu errei, eu pequei contra o Senhor, ou vou lá, peço perdão ao meu irmão. Aí quando você faz isso, é por isso que Davi compara e diz assim: os meus ossos estavam apodrecendo. Olha o que Davi diz, e é verdade. O osso da gente, a gente que conhece a Deus, quando vai para o pecado, a gente se sente podre. Aí a gente não aguenta. Sabe por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Se a história de Esther, se a história de Mardoqueu terminasse aqui, ela seria uma frustração. Mas ela não termina aqui não. Sabe por quê, Henrique? Porque Deus é um Deus de novos começos. Não apenas de recomeços. Porque muitas vezes recomeçar é de onde a gente parou. E Deus quer nos dar um começo novo. Não é apenas um recomeço não, Dalmo. É um começo totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. Irmãos, a gente vai parar aqui hoje. Mas eu queria que você pensasse nisso. Como você está tratando a sua identidade como filho de Deus? Aonde você está, as pessoas sabem que você é quem você é? Se der uma passada assim na câmera, a turma do louvor pode vir aqui. Se der uma passada assim na câmera, se der uma passada assim e pegar a sua foto, às vezes tiram as fotos aleatórias, aí aparece lá no Instagram. Se os teus colegas virem a tua foto aqui, isso vai te trazer problema? Ou isso vai ser uma bênção na sua vida? Quando eu digo te trazer problemas, os caras dizem: cara, tu é crente, tu está indo numa igreja agora. O pessoal vai dizer assim: que bom que você está indo numa igreja, hein? Tomara que você mude de vida, hein? Ou a turma vai dizer assim: cara, que bênção, eu vi que você essa semana estava lá mais uma vez. Sua vida me impressiona, você é um instrumento de Deus na minha vida. Eu sou grato a Deus por você. Você é uma pessoa de Deus. Você é aquele que quando chega perto de mim, parece que você tem paz. Olha, você parece um anjo. Tem gente que fala assim para o crente, né? Você parece um anjo. Não é anjo não, ele é um filho de Deus. É porque a luz de Cristo habita em nós. É o Espírito Santo que está na nossa vida. Mas eu pergunto a você, quem nós somos? E pergunto a mim mesmo, quando ninguém está nos vendo. Quem é a nossa identidade? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conformar-se ou transformar-se? Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor.